Bora então, rapaziada, para as maiores notícias do futebol. Já deixa aquele like para ajudar o canal e bora lá! Let's play. Começamos o vídeo de hoje então falando do Gerson, muito próximo de um acerto com a equipe do Atlético Mineiro. A gente sabe que o Sampaoli pediu a contratação do Gerson, o Gerson que não tá nada bem no Zenit, querendo já sair há algum tempo. Mal chegou, ele já queria sair, a verdade é essa, já queria voltar, queria ir para a Arábia Saudita. Depois surgiu o Palmeiras e nada de negócio. Agora surge então o Sampaoli querendo a contratação do Gerson lá pro Atlético Mineiro, muito próximo de chegar a um acordo. Pode ser que essa semana já se defina o retorno do Gerson para a próxima temporada aqui no Brasil, então, hein? E o Tite, que está de volta ao mercado, recebeu proposta do Internacional. Ele pode ir então para o Colorado, mas na verdade ele quer treinar um clube europeu. Ele deixou bem claro isso. Até então, não teve nenhuma oferta ainda, pelo menos que a gente saiba, né, no mercado, nenhum rumor. Apenas houve a oferta, então, da Venezuela, esse sim para ele assumir o comando da Venezuela, ainda enquanto disputava as eliminatórias, mas a Venezuela não teria chance de classificação para a Copa do Mundo, a Venezuela muito mal, então o Tite optou por não assumir. E agora aguarda aí ofertas do mercado para tentar um clube europeu. Por enquanto nada, rumores também do Corinthians e também nada, do Santos também houve alguma coisa, mas agora do Inter realmente é uma oferta oficial para ele treinar a equipe do Internacional, hein? E o Flamengo hoje venceu o Pirâmides 2-0, gols de Léo Pereira e de Danilo, e tá na final então contra o Paris Saint-Germain, que na partida de hoje do francês poupou vários jogadores. Olha o que o Danilo falou. Seguramente. Existe ainda uma diferença, né, na intensidade dos jogos da América do Sul em relação ao futebol europeu. Obviamente no Mundial a gente demonstrou, não só nós, como vários outros clubes brasileiros também demonstraram durante a competição, que a gente tem ferramentas suficientes para poder de certa forma contrastar com esse jogo, mas os melhores, como o Felipe sempre diz, estão na Europa. Vai aposentar, hein, rapaziada? O Oscar, então, deve chegar a um acordo aí com a equipe do São Paulo para ter uma rescisão amigável com o clube e deve já falar da sua aposentadoria nas redes sociais. Ele não deve atuar mais no futebol. A gente sabe que ele passou por um problema sério durante uma preparação aí para pré-temporada, né? Um exame físico, e acabou desmaiando na esteira, e foi uma coisa não tão grave assim do que se imaginava, né? Se imaginava uma coisa muito pior, mas ele optou então por não jogar mais agora, provavelmente vai se aposentar, deve sair a confirmação na próxima semana, hein? E o Messi, que faz uma turnê lá na Índia, né, pra ver a sua estátua nova, que ele ganhou, uma estátua gigantesca. 80 mil pessoas no estádio pra ver o Messi, mas o Messi deu uma volta no campo e saiu fora. Mas os torcedores se revoltaram, queriam que o Messi ficasse mais tempo, jogasse alguma coisa, mas não aconteceu nada. Então eles invadiram o estádio, quebraram tudo literalmente, galera. Olha só como ficou. E o Mohamed Salah, que passou a semana toda aí num rumor de sai, não sai, vai deixar o Liverpool, né? Foi descartado, cortado da outra partida do Liverpool, mas dessa agora, desse final de semana, ele jogou, né? Jogou pelo menos uma parte, ele estava no banco de reservas e acabou aí entrando no decorrer da partida. A torcida chegou a bater palma pro Salah, não foi vaiado nem nada, né? Muita gente ovacionou aí a entrada do Salah em campo. E agora, né, o Salah vai disputar aí a Copa Africana e deve retornar só depois do término, então ninguém sabe se ele vai ficar ou se vai sair do Liverpool. Gabriel Jesus não vai retornar ao futebol brasileiro, galera. E isso quem disse foi o técnico do Arsenal. Dá uma olhada só no que ele disse sobre o Gabriel. No, I don't consider that, and especially with the situation that we have right now. I think Gabi has a lot to offer to the team, and he's proven that straight away in the first minutes that he was available to play. He's put so much to be in this position again, and now the focus is to be with us. E o brasileiro Murilo, muito próximo de um acordo com o Chelsea. O Bayern tenta entrar na briga para tirar aí o ex-Corinthians, né, da equipe do North Force, ele que renovou o contrato o ano passado, mas pode agora deixar o clube. Ele é um dos melhores desarmadores da Premier League, já foi cotado inclusive até para ir para o Real Madrid, para o Barcelona, porém
Ainda não é descartado, né? O Real tenta ainda alguma coisa, mas as negociações estão mais avançadas com a equipe do Chelsea, realmente. Então ele deve ir para o Chelsea. A não ser que o Bayern faça uma oferta muito maior ao Nottingham Forest, mas a princípio a mídia inglesa não está confirmando nada disso. O Real também está meio quieto, então o Chelsea é o clube aí que encabeça a liderança. Acordo verbal já firmado, Ancelotti deve ficar até 2030 na seleção brasileira, galera. Independente do resultado da Copa do Mundo, ele já tem um acordo com a CBF, onde deve continuar como técnico da seleção brasileira, independente do resultado da Copa, ganhando ou perdendo, saindo em fase de grupo ou não, ele deve ir até 2030, até a próxima Copa, e aí sim sair, né, da seleção brasileira. Então vai disputar aí praticamente 2 Copas, mais uma com um período a mais de trabalho, os 4 anos inteiros até chegar na próxima Copa de 2030 e aí formar a sua equipe, né, treinar melhor. Já estão achando que talvez o Ancelotti não leve 2026, ó, para manter ele até 2030, né? Continuar como técnico da seleção brasileira até a Copa de 2030. E aí, será que vai dar certo, Ancelotti? Não era bom esperar o resultado da Copa do Mundo 2026? Comenta aí o que você acha. Definido então, rapaziada, o Real Madrid bateu o martelo, independente do novo técnico do Real, caso o Xabi Alonso caia realmente nesse final de semana. O Endrick vai para o Olympique de Lyon, o acordo já está firmado, já está selado, só falta realmente a assinatura aí dia 1º de janeiro, então o Endrick deve ser novo jogador da equipe do Lyon por empréstimo, né? Não importa se vir Zidane, se vai vir o Klopp, quem seja, ele não fica mais no Real Madrid e já deve ser então o novo camisa 9 do Lyon. Vai chegar o Endrick já jogando, já tem partidas aí contra o Mônaco, ele já deve chegar talvez não para ser titular, mas para fazer a sua estreia, entrar no segundo tempo, no dia 3 de janeiro, e depois aí sim ser titular nas partidas seguintes. O Madrid tem no contrato que ele deve disputar pelo menos 25 partidas pelo Lyon. Se eu não me engano, são 19 jogos como titular, a não ser que ele sofra uma lesão, aconteça algo do tipo. Ele tem que atuar na equipe do Lyon, diferente do caso aí do Real Madrid, que sequer jogou agora poucos minutos pela Champions, mas também que não rendeu nada. Conseguiu acertar uma bola de cabeça na trave, mas o Endrick vai aí ter um tempo então para mostrar o futebol pro Ancelotti para poder ir para a Copa do Mundo. Esse é o principal foco do Endrick, né? Ele só tá indo pro Lyon para poder jogar a Copa do Mundo e não tá indo para tentar ganhar minutagens ou mudar de time realmente. Não, ele quer ir para a Copa e depois volta pro Real Madrid. Aí sim, para tentar ganhar posições, né? Ou com o Xabi Alonso ou com o novo técnico. Mas acredito que o Endrick deveria realmente já pensar numa saída, porque no Real tá bem complicado, né? Não só por empréstimo, mas por venda realmente. Comenta aí o que você achou. Era isso aí então, rapaziada. Amanhã tem mais. Se você chegou até aqui nesse vídeo, já deixa o seu like. Se não é inscrito ainda, é só clicar no inscrever-se aqui no canal que você vai receber todas as notícias do futebol diariamente, hein? Deixa o seu comentário e também um like. Valeu!